Os queridos irmãos e irmãs no Senhor, Palavra de Deus, o Evangelho, São Marcos, nos apresenta Jesus como grande exorcista, aquele que ensina, aquele que é mestre, mas que liberta as pessoas do mal, que expulsa o espírito do mal, o demônio. Vimos no Evangelho de Marcos, já no início, depois do ensinamento, ele realiza um exorcismo na sinagoga. No Evangelho de hoje, após apresentar as parábolas, o evangelista Marcos também apresenta Jesus exorcizando, que liberta o homem do mal, que era violento, que era possuído por uma legião, arrebentava as correntes, algemas, e Jesus, com seu poder, então cala este espírito e o expulsa. Eles então entram na manada de porcos, que o Evangelho nos narra, e causou pavor, o medo da população daquele lugar, vendo tudo isto, conhecendo este homem que vivia então no meio dos túmulos. Túmulo significa morte, então ele vivia na morte, ele vivia amarrado, acorrentado pelo poder do mal, que é pecado, que é a morte, que é o espírito das trevas. E Jesus, com seu poder, liberta ainda hoje, porque tantas vezes nós também podemos estar mais no mal do que na luz, com Deus, com o Senhor. Então é preciso que nós nos libertemos, sobretudo deste medo da morte. Os discípulos lá na barca, Jesus estava ali, mas eles tiveram medo na hora da tempestade. Medo de quê? Da morte, porque não estavam, com certeza, preparados. Quando nós teimamos de fato a morte, é sinal que devemos olhar mais para a nossa vida e ver como Deus tem parte em nossa vida, como Deus está nos conduzindo, como nós nos deixamos guiar por Ele. Então, meus irmãos e irmãs, hoje também nós precisamos nos libertar. E quanto mais nos libertamos, também perdemos este medo de testemunhar, de viver bem a nossa fé em meio às dificuldades que encontramos, em meio ao mundo, o pecado, tudo que leva à morte, o mundo que odeia a palavra do Senhor. Como este possuído, ele rejeitou, porque o espírito do mal falou nele, mas Jesus o libertou. Ele o libertou desta legião, esses espíritos do mal que o atormentavam, que o escravizavam, que o amarravam à morte. Esta libertação, hoje precisamos tanto para o mundo. O mal que se faz presente, o mal que quer destruir a própria vida, a pessoa que destrói a sua vida pelo mal e que leva outros também à destruição, à morte. É preciso
crer no poder de Deus, na sua autoridade, na sua palavra. Viver de fato a palavra do Senhor. Termos a coragem de proclamá-la, sobretudo pela nossa vida, pela nossa união com Deus, vencendo cada vez mais o espírito do mal. Tantas vezes nós também podemos estar rejeitando a palavra de Deus, pode estar nos incomodando. É sinal que devemos fazer um exame de consciência, como é que nós vivemos a nossa vida de filiação divina, a nossa vida cristã, nosso seguimento a Jesus, a nossa missão com Ele. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir esta graça de vivermos na luz, de vivermos cada vez mais com Deus, de deixar-nos guiar por Ele, por Sua palavra, e que cada vez nós mesmos, em nós, vençamos o mal, o espírito da morte, das trevas, que cada vez mais nos aproximemos de Deus, e que acreditemos neste poder de Deus em nós, em tantas pessoas que foram libertadas, como este que o Evangelho apresenta, que depois quis até seguir o Senhor. Mas Jesus lhe diz: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Vamos também acreditar mais no Senhor, sempre olhar também essa experiência que nós certamente fazemos, continuamos fazendo, e vamos anunciar isto pela vida, sobretudo lá onde vivemos, junto às pessoas que convivem conosco, na comunidade, assim, também sermos anunciadores e acreditar que mesmo quem está no mal, quem se afastou de Deus, Deus dá sempre nova oportunidade para retornar e se tornar um anunciador da sua palavra, alguém que também com o poder de Deus tem esta capacidade de libertar. Então, meus irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham também por essa transmissão, vamos pedir esta graça ao Senhor, de vivermos cada vez mais a nossa vida de acordo com o Espírito de Deus, com a Sua palavra, e que rejeitemos cada vez mais o espírito do mal, sobretudo o medo da morte, o medo que nos apavora tantas vezes e que leva-nos a não vivermos bem a nossa vida, plenamente a nossa vida. Só em Deus é que nossa vida é mais perfeita, uma vida mais feliz, mais em paz, mais de acordo com aquilo que Deus quer para todos nós, que sempre é o melhor.